igreja. Amém. Que bom vê-los aqui nesse frio tão gostoso. Eu sei que os irmãos que gostam mais do calor, né? Mas eu estou muito bem com esse tempo. Estamos falando sobre o estado intermediário. E quem não estava aqui semana passada, levanta a mão. Quem não estava, só quem não estava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos só dar uma passada, tá? Para mim falar os irmãos que estavam aqui semana passada. Ok? Falando sobre a realidade, afinal de contas, após a morte, os mortos estão dormindo ou estão conscientes, né? Então, falamos sobre alguns trechos da Bíblia, ou seja, alguns versículos, em alguns livros, João, Atos, Daniel, Tessalonicenses, Jeremias, da referência que faz à morte. Como é que eu falo? Não necessariamente a palavra morte, mas se referindo a ela, adormecer, dormir, sono, e isso acaba trazendo uma dúbia interpretação para aqueles que acreditam no sono da alma. Mas nós estamos aqui para aprender o correto, amém? E sabemos que no Novo e no Antigo Testamento a palavra dormir, ela se refere àqueles que estão mortos, ok? Não vou me aprofundar, senão vai falar os irmãos que já estavam aqui. Falamos sobre a morte, a separação da alma do corpo, pela qual o homem é introduzido ao mundo invisível. Está lá em João, Deuteronômio, 2 Coríntios, que é o tabernáculo, né? Desfazer a casa de Deus, terrestre, é o tabernáculo. A morte é o primeiro efeito externo da manifestação visível do pecado. Você pode ver em Romanos e Coríntios. Falamos também sobre a morte física. Ela traz algumas alusões à alma como referência de consciência, referência de conhecimento dessa natureza humana. Então fizemos ali as referências em Romanos, que fala sobre o indivíduo que reconhece como cidadão e respeita as autoridades. Falamos também no sentido biológico, que é o sangue, Levítico 17, 10 e 11, e até fiz um comentário aqui, que nós entendemos que não devemos comer o sangue. E o terceiro foi o sentimento, né? A morte física, ela entra na referência minha da alma, né? A alma como conhecimento do que ela existe, ok? A alma, a parte mortal do homem, Jesus disse: não temeis o que mata o corpo e não matam a alma. Mateus 10, 28. Ou seja, aqui também já está se referindo à alma na questão eterna, na segunda morte. Quando a Bíblia fala do sono da morte, refere-se ao corpo físico, foi o que eu falei anteriormente. Falei da morte espiritual. A morte espiritual é aquele homem que em vida está afastado de Deus, então ele está morto espiritualmente. Se reconciliar com Cristo, ele tem a vida em Deus. E a morte eterna, que aí todos sabem que é a segunda morte, né? Falando da morte do corpo físico, a morte espiritual e a morte eterna. A morte eterna é o que nós estamos aqui galgando nesta vida, para que quando partirmos desta vida para outra e Cristo vier, ressuscitar a igreja, enfim, os outros processos, que é o da ressurreição, do tribunal, do juízo, não venhamos a passar por esta morte eterna, mas sim a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui eu achei interessante, aqui foi acrescido, justamente porque a Irene fez um comentário, né, que eu passei daqui para o estado intermediário e realmente faltou a transição
dessa passagem de falar da morte para o estado intermediário, mas eu até trouxe também, puxei um conteúdo lá de trás que também refere-se à morte, que eu disse que ia comentar hoje, sobre o Sheol, o Queré, né? O Hades, são interpretações na língua hebraica e do grego que às vezes confundem, dependendo da tradução da Bíblia, confundem a realidade do significado, né? Aí eu venho aqui nessa conclusão dos 3 tipos de mortes que nós acabamos de comentar agora, só comentar superficialmente. Muitas pessoas ficam obstrusas, ou seja, elas ficam na obscuridade. Quando fala de morte, cria logo um pavor, um pânico, alguma coisa que realmente não tivesse sido elucidado, mas na realidade, se nós formos para a Escritura, ela nos orienta, ela nos dá a direção de como vai acontecer isso, como acontece e os passos a seguir. Então é isso que nós estamos aprendendo hoje. Com a palavra morte, claro, quem aqui não tem medo, né? É algo que nunca passamos e a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Então tememos sim, não tem aquele que diz que não teme, ainda mais nessa época que estamos vivendo de pandemia, muitos irmãos acometidos, muitos passaram por essa experiência como eu, mas enfim, elas creem que ela significa aniquilação. Foi o que eu comentei aqui, e até o pastor Almir deu aquele reforço, que é o que nós falamos, irmãos. Primeiro nós começamos falando sobre os 3 tipos de doutrinas. Quem sabe, quem lembra aí? Doutrina do homem. Doutrina do Deus. Isso, doutrina do homem, de Deus e do demônio. E aprendemos que a doutrina do homem, ela é extra-bíblica. A doutrina dos demônios é antibíblica, né? Então ela nega o que a Bíblia está dizendo e produz uma outra doutrina. Ela contradiz, ela vê ali e é basicamente o que nós acabamos entendendo dessa questão do sono da alma, não é? A gente pode ver uma interferência na questão do homem de entendimento, de interpretação, porque eu não posso dizer que aquelas passagens estavam se referindo ao sono da alma, estava se referindo à morte do corpo físico. Então, são esses ensinamentos dúbios que acabam separando até igrejas, né? Denominações sendo criadas, a partir de que eles entendem um outro princípio, um outro ensinamento. Mas nós, assembleanos, como eu comecei aqui, o credo da Assembleia de Deus falando sobre isso, nós acreditamos desta forma. E assim, para os irmãos fazerem a sua defesa, a sua apologia, porque esses assuntos podem, em qualquer dia, em qualquer momento, conversando com amigos, com parentes, com vizinhos, pode aparecer esse assunto, ou até outra igreja que vem até você, que nós sabemos que acontece isso, né? Podemos ser parados no meio da rua, evangelizados por outra denominação, e vem trazer a realidade dela. Aí você não participa da doutrina, fica perdido, vai acreditar no que ela está falando, justamente por você não examinar a Escritura. Nós estamos conversando na escola dominical, né, pastor? Não ler, mas examinar isso aqui, esse momento aqui que nós estamos examinando, tirando as dúvidas e colocando a certeza no nosso coração dos passos que a Bíblia diz que seguiremos, seja na vida presente e na vida vindoura. É o fim da existência. Contudo, a ideia básica da palavra morte é separação. Então, se você colocar na sua mente assim, que morte quer dizer separação, pronto, já atenuei alguma forma, sim ou não? Porque quando eu falo morte, aí cria aquele temor, aquela coisinha dentro do coração, não é? Dá aquele suspiro, morte, poxa, como vai ser? Vão sentir a minha falta, não vão? Eu vou sentir a falta do outro, da outra. Aquele drama que se instaura na nossa mente, não é? Mas se você passar a analisar desta forma, morte e separação, separação de quê? Da alma, do corpo e do espírito, né? Estamos desencarnando, vamos colocar assim. Não estou falando aqui de reencarnação, viu? É outra doutrina que nós já falamos aí nos 3 tipos de doutrinas, né? Temos uma ideia, não me aprofundei porque esse não é o propósito de querer denegrir ou diminuir outro tipo de credo, falar
falar sobre outro tipo de credo, mas dá uma noção para que nós tenhamos a nossa apologia, a nossa defesa, ok? Então, a morte material, simplificando, significa, material do corpo, físico, né? Significa a separação do corpo, da alma e do espírito. A morte espiritual, a separação do homem de Deus. A morte eterna é a eterna separação da presença de Deus, a impossibilidade de arrependimento e perdão. Essa é a segunda morte, ok? Amém? Posso prosseguir? Amém. Vamos estar falando sobre o mundo dos mortos, né? Como eu falei, eu trouxe esse estudo mais para cá, porque eu vi assim, não, já que está perto, está falando de morte, então vamos atrelar ao que já estamos dando seguimento e depois damos continuidade. No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Sheol. Fala, Sheol. E é o hebraico. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi, na sua grande maioria, escrito no hebraico. A grande parte dele é aramaico, se não me falha a memória, foi Gênesis, Esdras e Daniel. Esdras, Gênesis e Daniel, que foi escrito no aramaico, mas o restante todinho no hebraico. E aí nós vemos a Torá também, e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos, exceto esse livro que eu falei, no hebraico. E o Novo Testamento, como Hades. Então, morte ou morto, o mundo dos mortos, sepultura, alguns versículos que falam sobre essa questão, essas traduções, justamente, vocês verem que tem várias traduções. Você baixar o aplicativo, você vai ver lá, ARA, CFJ, NHTL, enfim, várias outras traduções, e de repente a mesma tradução ela vem se atualizando para trazer o mais próximo possível da linguagem de hoje. Por exemplo, a gente é um linguajar popular de todos nós. A gente é até uma forma errada de pronunciar, mas é a forma vulgar de se comunicar. E ali, a Bíblia na linguagem de hoje, uma coisa que eu achei assim, eu acho interessante, eu quando vou estudar, eu pego essa Bíblia na linguagem de hoje. Eu tenho no meu aplicativo, tenho lá em casa também, ela é impressa. E assim, como forma de estudo, eu aconselho você ter essa Bíblia para você comparar e fazer a leitura junto. Mas tem coisas ali que não testifica muito, ou seja, você está entendendo o texto, mas ele traz uma outra vertente sobre aquele texto, sobre aquele versículo às vezes, e eu até, não sei se eu vou conseguir aqui lembrar, mas teve alguns versículos que eu tive que trocar, porque o entendimento dele, ele parecia outro entendimento do que nós estamos acostumados a entender, e até o próprio contexto. Tem dúvida? Lê o contexto, né? Porque se você pegar um versículo isolado, vai criar pretexto. Então essa é a proposta. Se você está em dúvida de um versículo que foi lançado para você, pegue desde o início, né? Não entendi, lê o capítulo anterior e lê o capítulo a seguir. É a forma de você conseguir interpretar a Bíblia de uma forma mais coerente, mais sensata, mais equilibrada. Porque eu entendo, sim, como eu já falei aqui, já me deparei com várias situações em que você olha lá na tradução mais antiga e criam dúvidas, porque são palavras difíceis, às vezes tem que estar com o dicionário do lado para poder entender o que está sendo falado. Mas quando você traz essa tradução na linguagem de hoje, ela te dá um entendimento, um esclarecimento. Aí é bom sim ler a tradução de hoje e a tradução tradicional, ok? Os dois termos dizem respeito ao reino dos mortos, ou reino da morte. Aí tem o Sheol, que é o mundo dos mortos, e o Keber, que significa sepultura, cova, túmulo. Vê como é que dá para confundir? Vamos lá. Corrigindo um grave erro, embora haja grande diferença de sentido entre a palavra Keber e Sheol, certas versões tem algumas Bíblias que está Sheol com X, Sheol, ok? Eu tenho a Bíblia Nova Jerusalém, ela está com X.
certas versões das Escrituras têm feito confusão entre as mesmas. Por exemplo, vamos lá. Vamos começar aqui. Quem está aí? Ezequiel. Gênesis 37, 35. Enquanto eu acabo de ler, você procura aí. Jacó expressou-se, na verdade, com choro. Hei de descer ao meu filho a sepultura. Este termo sepultura não é a cova, propriamente dito, que no original hebraico é traduzido por Quebé. E sim, eu estou falando aqui o Quebé, Sheol, é a forma do nosso português pronunciar, mas se você for lá para falar o jeito correto, de repente o Seol é Sheol. Sheol. E sim, o mundo invisível dos mortos, traduzido por Sheol. Ok? Achou aí Gênesis 37? Então, se você ler só o versículo, de repente a forma de você entender é como se realmente fosse uma cova. Mas quando você pega o contexto para ler, você vai entender de que ele está falando. Ok? Pode ler, por favor. Levantou-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, seu consolo e disse: porquanto com choro hei de descer o meu filho, até se repuserem assim o choro seu pai. Todos os meus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado. Disse: vou ficar de luto com meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. Então ele estava se referindo ali, não ao Quebé, cova, estava se referindo ao Sheol. Ok? Estou pegando aqui outra tradução, porque na tradução tradicional está dizendo: e levantaram-se todos os seus filhos e filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, disse: portanto, com choro de descer ao meu filho até a sepultura, assim o choro do seu pai. Assim chorou o seu pai. Pastor, Sim. na King James também está Sheol. Também está? Essa está com X ou com CH? Com SH. SH. A de Jerusalém ela está com X. Mas é a mesma coisa. Ok? Tem o mesmo significado. A palavra Quebé é usada no plural. Aí para a gente começar a tirar, descomplicar, não é? Para entendermos melhor quando entrar essa questão, quando se refere à sepultura, cova, a morto, a morte, o mundo dos mortos, sepultura, cova, ou mundo dos mortos, na questão se referindo ao mundo espiritual, ou mundo invisível. Não é? Vamos lá, quem é que está na sequência aí? Leidiane, 2 Samuel 21:14. Sabrina, primeiro livro de Reis. Foi até bom, eu quase cometo aqui um erro. Vamos lá. Quando eu estou falando, isso eu já falei aqui, mas vamos refrescar nossa cabeça, nossa memória. Quando nós nos referimos ao Antigo Testamento, nós nos referimos a livro, ok? Então, habla no livro de Samuel, no livro de Reis, no livro de Jó, no livro de Salmos, Samuel. Aí quando eu vou lá para o Novo Testamento, tem Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, né? Livros. Mas quando eu vou para Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, Timóteos, aí são epístolas ou cartas. E nós vemos alguns pregadores cometerem esses erros, né? Assim, quando nós passamos pelo seminário, a gente já percebe logo. E assim, de repente não é nem porque ele não aprendeu, é porque o nosso português é meio complicado mesmo. E aí, se nós não nos dermos conta, nós vamos falar errado. Mas toda vez que se referir lá em Crônica, às epístolas, aí vamos ler a epístola, não o livro de Coríntios, o livro de Tessalonicenses, o livro de Timóteo. Não, está errado. É a epístola ou a carta, ok? Se eu vou para o Antigo Testamento, eu leio o livro. Todos do Antigo Testamento, o livro. Novo Testamento, eu diferencio os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e vou para as cartas. Ok? Onde eu parei?
Salmos 49, 17. João. Jó 7, 9. Jonatas. Salmos 141, 7. Patrícia. 2 Samuel 3, 32. Neide. Dá para ler? Gatita também não. Nova Aldeia. Nova Aldeia vai ler 2 Samuel 3, 32. Está na sequência aí, Lídia. Você vai ler 2 Crônicas 16, 14. Então paramos lá na Giana e na próxima vocês vão continuar a leitura. Ok? Vamos lá. Existem muitas queberes, ou seja, muitas covas. Aí a gente traz algumas referências. 2 Samuel 21, 14. Grediana. Enterrarão os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quim, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se retractou para na terra. Então, foi sepultado na terra dos seus pais, ou seja, na cova dos seus pais. Então está se referindo a túmulo, cova, não está se referindo ao mundo dos mortos. Ok? Abriga ou recebe cadáveres. Primeiro livro de Reis 13, 30. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ai, irmão meu. Então, estamos vendo a referência de um sepulcro, de uma cova, onde foi sepultado um corpo, um cadáver. Salmos 49, 17. Pois, ao morrer, nada levará consigo, e nem descerá com ele o seu esplendor. E é realmente o que acontece. Alguém leva alguma coisa aí? Não, né? Desceu a cova, não levamos nada. Até a roupa escolhe pela gente. Jó 7, 9. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, a sepultura, jamais voltará a subir. Então, aí está falando, bem, como a neve, Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, a sepultura jamais voltará a subir. Então está se referindo ao corpo físico, né? Ele jamais voltará nesse corpo físico a subir. Localizado na superfície da terra. Salmos 141, 7. Como pedras que o arado traz à superfície, seus ossos ficarão espalhados, sem que ninguém os enterre. Então, mais uma referência de que é cova, né? Não está dizendo a profundeza ou ao mundo dos mortos, mas a algo que os ossos ficam, ossos porque depois que desfaz a matéria, são ossos, mas permanecem. Alma para cada indivíduo, há uma para cada indivíduo, segundo Samuel 3,32. E sepultando a Abda em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. Só isso? O homem coloca corpos na Queber, segundo Crônicas 16, 14. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queimar muito grande. Então, mais uma vez, uma referência à cova, túmulo. Aí a palavra Sheol, né? Como ele, Jonathan leu, qual é a Bíblia que você falou? King James. Né? Então, nós temos essas questões aí de traduções que, se nós não nos atentarmos, vamos estar fazendo a interpretação errada. Usada na forma singular. Vamos lá, qual é a sequência? Natália. Jó 17, 15 e 16. Depois a Jeane. Isaías 14, 15. Mateus, Salmos 16, versículo 10 e 11. Irene, dá para ler? Não? Antônio. Provérbios 15, 24.
Heloísa, Jó 26, versículos 5 e 6. Gladstone, Salmos 9, versículos 16 e 17. Vou vir aqui para frente. Pastor Mir, Lucas 16, 22 e 23. Tatiane, Salmos 49, 15. E Gabriele, Salmos 86, 13. Ok? Então, usada na forma singular, a palavra Sheol, Jó 17, 15 e 16. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ela vai descer aos quartos do mundo dos mortos para junto descansarmos debaixo da terra? Então, você vê que até a forma de falar ela fica diferente, né? Então, ela até já fez a tradução ali da forma correta, mundo dos mortos, não sepultura. Existe apenas um Sheol, Isaías 14, 15. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso aí já está claro. Assim, dá para perceber que não está falando somente da sepultura, né? Jamais recebe cadáveres, Salmos 16, 10 e 11. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então não me deixarás ver o quê? Ver o quê? Alma do inferno. Então ele está se referindo ao quê? Morreu, ele não está sepultado, não acabou, não parou. Muito pelo contrário. Deus vai me resgatar disso, Deus vai me resgatar. Né? Vou ter a vida eterna e não a morte. E Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Localizado abaixo no centro da terra, Provérbios 15, 24. Sabe, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvia do inferno que está embaixo. Lugar onde há muita gente, Jó 26, 5 e 6. A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abuso. Para Deus vê tudo ele vê. Seja no inferno, seja no céu, seja na terra, tudo é desnudo para ele. É um lugar onde há muita gente, Deus também observa e vê. Somente Deus envia o homem ao Sheol. Salmos 9, 16, 17. O Senhor deu-se a conhecer, executou o juízo, entrelaçado ficou o ímpio, os seus próprios feitos. Os ímpios irão para o Sheol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Então já está dando aqui o veredito, né? Que você permaneça firme e constante na presença de Deus, para não se tornar um homem ímpio, uma mulher ímpia. Lucas 16, 22 e 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui, Sheol, algumas traduções já trazem como mundo dos mortos, e aqui já no Novo Testamento, que já é o grego, já fala no Hades, né? E nós vamos estar corrigido. Essa já é corrigida, né? Então, tá vendo? Cada vez que tem uma edição, vem se corrigindo a interpretação de cada versículo. Salmos 49, 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Então, remirá a alma do poder da morte. Então está falando o quê? Que não é morte onde você vai estar com o corpo físico ali.
Mas está se referindo morte do mundo visível, mundo espiritual. 86, Salmos 86, 13. Como é grande o teu amor por mim, tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Amém? Isso nós estamos fazendo referência de que Deus, Ele sim, envia o homem ao mundo dos mortos, ao mundo invisível, ao mundo onde a morte é eterna. Aqui na King James, no Salmo 49, está falando, mas Deus retirará a minha vida da sepultura. Aí já é outro versículo, nós estamos guardando 13. 49, 15. 49, 15. Salmo 49, 15. Ah, tá. E 86, 13. 86, 13 foi o que ela acabou de ler, isso? Quem leu? Gabriela. Aí você voltou o outro, né? Isso, o anterior não está se referindo a Sheol, se referindo a sepultura na King James. Sim. Então, eu tive cuidado de, antes de lançar esses versículos, fazer a leitura do contexto, tá ok? Der uma leitura no contexto, porque se a gente for ficar lendo todo o contexto desse versículo, a gente não vai sair daqui hoje. Eu estou dando essas referências porque eu fui lá, pesquisei, li o texto, o contexto, para poder trazer, tá ok? Aí é o que eu falei, várias traduções. Aí o irmão da igreja pega aquela tradução ali para ele, está se referindo a sepulcro, não é? A sepultura, onde coloca os cadáveres. Mas se você for realmente fazer o que nós estamos propondo, que é o estudo, e eu estou dando essa referência aqui, não pode vir aqui tirar foto, aí chega em casa, faz a leitura do contexto todinho para você interpretar e entender se realmente é isso. É claro, dependendo da tradução da Bíblia também, né? Foi o que nós falamos aqui, ó. A Bíblia dele já está falando sepultura. A que foi lida leu mundo dos mortos, não foi? Está vendo como isso confunde? E se nós não analisarmos, não nos debruçarmos sobre ela para entender o seu contexto, aí é o que acontece quando eu falei dos 3 tipos de doutrinas. O homem vai, entra com o seu intelecto, interpretou isso e acabou. E ele vai seguir aquilo ali, porque ele entende que é aquilo ali. Não é? Quando não influenciado pelos demônios, para poder provocar ou tirar a credibilidade da palavra ou do ensino de alguma denominação ou de algum credo, vamos colocar aqui especificamente da Assembleia de Deus. Não é? Concluímos então, eu agradeço até a Irene que me fez refletir sobre aquela transição. Então eu passei a fazer uma conclusão dentro do assunto, para poder fazermos a transição para o outro assunto dentro da mesma proposta. Então concluímos que o uso da palavra queber prova que ela significa sepultura, túmulo, que acolhe o cadáver, enquanto Sheol acolhe a alma do homem. A mesma verdade acontece no Novo Testamento, foi o que a leitura que ele fez aqui, já numa tradução corrigida. Hades significa lugar ou mundo invisível. Já para a palavra sepultura, temos a palavra correspondente, mnema, em grego. Ok? É um pouco complicado, não é? Mas está dando para acompanhar? Está dando? Ok? Porque se eu for abrir o texto todinho para a gente entender realmente, se não quiserem, a gente até senta e faz isso. Né? Aí a gente acaba prolongando o estudo e de repente fica até uma coisa chata, não é? E a proposta não é essa. A proposta é que os irmãos participem, que entendam, e se quiserem, eu já estou dando o caminho aqui, os irmãos vão lá para as suas minúcias dentro de casa e fazem a sua abdicação, né? a sua leitura. Aqui, irmãos, como eu falei, e eu quero refutar aqui para o vídeo, está gravando, tá? Está gravando. Nós não temos a intenção de combater o ensinamento da Igreja Católica, mas são realidades que são passadas pelo catolicismo e que confrontam com a palavra e com o que nós entendemos desta palavra. Então eu procurei trazer
Não para dizer que ela está errada, não para os irmãos saírem por aí procurando os católicos, falando, não, irmãos, guarda o aprendizado, um dia ele vai servir para você, porque um dia alguém vai chegar com essa dúvida, porque aprendeu lá, e você vai saber fazer apologia do que você sabe, do que você aprendeu. A Igreja Católica Romana ensina que, e é tanto que assim, eu não venho trabalhando item político, porque eu tenho os itens políticos que eles trazem da justificação do purgatório. Mas a proposta não é essa. Eu não quero aqui ficar combatendo o ensinamento deles. Eu quero elucidar para vocês o que nós entendemos e a nossa realidade. Tá ok, irmãos? Que mesmo os mais fiéis precisam de um processo de purificação antes de se tornarem aptos para entrar na presença de Deus. Já dá para a gente começar a entender alguma coisa aqui, não é? Porque quem é que justifica o homem? Jesus. Então, se eu passei dessa vida e vou lá para o purgatório para poder chegar até Deus, eu estou o quê? Eliminando o sacrifício de Jesus. Sim ou não? Esse processo, segundo dizem, realizar-se-á durante o milênio, enquanto os vencedores estão remando com Cristo. Aí aqui, quanto ao milênio, já é outro estudo dentro da escatologia, como a ressurreição já é outro estudo que vai ser a seguir após esse aqui. Enquanto os vencedores estão remando com Cristo. Todavia, não existem nas Escrituras evidências para tal doutrina. E existem muitas evidências contrárias a ela. Assim escreveu John S. Banks, erudito metodista. As Escrituras falam da felicidade intermediária dos mortos em Cristo. É o que estamos tratando aqui. Quem é o próximo? Mansônia, Lucas 16, 22 e 23. Era o que já foi lido aqui. Não está falando sobre o Lázaro, é isso? Deixa eu ver. Quer ler, irmão? O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Só o microfone. A tradução dela já falou mundo dos mortos. A sua tradução falou? Hades, não é isso? Foi Hades, foi isso. Certamente os cristãos em geral, depois de longo tempo de crescimento na graça, estão tão aptos para o céu quanto um malfeitor penitente crucificado ao lado de Cristo. Então, aqui já começa a te dar uma elucidação, né? O ladrão que estava do lado de Cristo ali na cruz, o que Jesus falou para ele? Então aí já está dando, nós vamos falar sobre isso lá na frente. Eu não quis também aprofundar do lado, também tem lá na frente, fala sobre isso. E aqui está dizendo que os cristãos em geral, por quê? Nós nos declaramos santos. O que quer dizer santo? Separado. Nós nos separamos do mundo, mas estamos em processo, um processo de santificação. Esse processo que vai terminar lá no céu, quando atingirmos a estatura de varão perfeito. Então, neste processo, quem é aqui que todo dia não nega a sua carne? Me diz. Então é isso aí que ele está falando. Nós já vivemos esse processo aqui na Terra. Quando aceitamos a Cristo e reconhecemos como Salvador. Porque nós entendemos que temos que estar aqui da mesma forma que Cristo se pronunciou, da mesma forma que Ele andou, da mesma forma que Ele fez, os ensinamentos que ele passou, nós devemos seguir da mesma maneira. Ok? Então esse processo, se ele não for em vida e for em morte, aí fica fácil, né, irmão? Porque se alguém puder interceder por mim, eu já ter passado essa vida, eu vou fazer tudo o que eu quero, né? Não, Cristo fala para não matar, mas eu vou lá e mato. Fala para não adulterar, eu vou lá e adultero. Fala para não mentir, eu vou lá e minto. Aí eu sou mentiroso eternamente.
né? Aceitei Jesus e continuo mentindo. Que processo é esse que eu estou? Não estou no processo. Preciso reaver meus conceitos, reaver a palavra. Aí, não estou aqui me referindo a ninguém, até porque eu não sei de ninguém que acontece isso, mas só hipoteticamente, tá? Só exemplo. Aí essa mulher e esse marido estão dentro da igreja e sabem que o marido mente o tempo todo. Ela sabe que ele mente, morreu. Aí ela, Senhor, meu marido mentia tanto, vou acender aqui uma vela para que tu perdoe as mentiras dele. Mas ele sabia que na Bíblia estava escrito que não pode mentir. Como é que ela vai justificar tudo que ele praticou? Fica uma coisa um pouco fora do que nós entendemos, né? Essa é a questão que eles levam a sério, à risca, que até como se a igreja justificasse a ida dele para o céu. É mais ou menos assim. Através das missas, né? A missa de 7 dias. Acho que tem mais dias missa? Tem. Mês, ano. Mês e ano também? 7º dia, mês, ano. Então, eles, na visão católica, é a purificação da alma que está no purgatório de tudo que ele cometeu aqui. Aí é fácil, né, irmãos? Posso falar uma opinião? Sim. Eu acho que assim, como eu já fui católica, né, mas o evangélico está aqui com vocês. Sim. O purgatório que eu, na minha concepção hoje, é o nosso dia a dia, hoje em dia com Deus. Porque o que a gente vai para o céu, no meu entender, o que a gente fizer de hoje, né? Porque morreu já era, você vai saber o que você fez, que você vai saber se você vai para o céu ou para o inferno. A minha concepção hoje em dia, entendeu? Tá, mas antes não era assim que você pensava, né? Não era esse ensinamento que era te passado. Mas nós entendemos pela palavra, não é a Assembleia de Deus. Estamos ensinando o que a palavra diz. Também as Escrituras atribuem no sangue de Cristo ilimitada eficácia. Se de fato as Escrituras ensinassem tal lugar intermediário, diríamos que seu poder purificador seria originário da expiação de Cristo, né? Aqui nós estamos dizendo que se ainda houvesse esse lugar, ele deveria ser pela expiação de Cristo, e não pelos meus próprios méritos, não pelos vivos que estão intercedendo por mim. Como dizemos, dos meios de graça do estado presente, mas uma vez que as Escrituras não ensinam tal doutrina, podemos apenas considerar esse lugar como obra de superego, mais do que o exigido. Uma colocação aqui que escritor. Essa doutrina tenta prover o que já está amplamente provido, foi o que eu falei. Quem é o provedor dessa vida eterna aí? Jesus, porque ele morreu, se fez sacrifício em nosso lugar. E eu entendendo isso em vida, eu tenho que ter minhas práticas em vida. Não fique contando com a velhinha acesa, não, meu irmão. Você vai entender aqui na frente o que acontece com quem parte dessa vida fora de Cristo. O Novo Testamento reconhece apenas 2 classes de pessoas. Você pode falar? E as? O destino de cada classe determina-se agora, na vida presente, que é o único período probatório. Com a morte termina esse período probatório, seguindo-se o julgamento segundo as obras praticadas no corpo. Aí a gente traz como justificativo no que nós acreditamos, carta aos Hebreus 9, 27 e carta 2 Coríntios 5, 10. Qual é a sequência aí? Micheline e o Luiz. Micheline, Hebreus e Luiz, 2 carta aos Coríntios. E, como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Pronto. Carta aos Hebreus, ela é bem incisiva. Está destinado ao homem morrer uma vez só. Depois o quê? Juízo. Segue o juízo. Né? E o juízo é para aquele que não está em Cristo. Né? 2 carta aos Coríntios 5:10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom
ou de mal na sua vida aqui na terra. Então, aí já é outro ensino dentro da escatologia, né? O juízo, que é o trono tribunal, é o trono branco, e o tribunal, acaba confundindo, né? E o tribunal de Cristo, que é galardoador. Então, para aqueles que estão em Cristo, é um tribunal, né? Que é onde você vai receber o galardão. E para os ímpios é o juízo, ou o trono branco. Ok? Podemos prosseguir? Aqui eu já fiz o comentário, vamos dar só uma passada, aproveitando os irmãos que estão participando hoje. As Escrituras afirmam a existência consciente tanto do justo quanto dos ímpios após a morte e antes da ressurreição. Aqui foi que criou um conflitozinho, né? Porque nesse estado intermediário eu ainda não recebi o corpo glorificado. E vou falar sobre isso após esse ensino, que é a ressurreição, ok? Aí, no estado intermediário, a alma não tem corpo. Isso confunde um pouco, porque nós ficamos assim, como assim? Eu tenho corpo hoje, depois eu vou ficar o quê? Vagando? Né? Mas é para te dar ideia e noção de consciência. A alma, como nós falamos lá na frente, ela é separada do corpo, desencarnada, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Nós somos desencarnados, mas a alma continua viva, consciente. Ok? Amém? Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. É porque nós tratamos isso a semana passada. Eu estou falando isso mais para os irmãos que estão chegando hoje aqui. No estado intermediário, ela não tem corpo, embora esse estado seja de regozijo consciente dos justos e de sofrimento consciente dos ímpios. Aí eu coloquei aqui, queremos dizer que o estado dos mortos compreende o período entre o falecimento e a ressurreição. Então não é um lugar, como diz a Igreja Católica, que ela fala que o purgatório é um lugar onde as pessoas morrem e ficam lá, passando uma penitência, um período probatório, até que eles se justifiquem, ou as missas rezadas, as velas acesas, purifiquem a alma que está lá, para ser recebido por Cristo. Mas nós entendemos que não é assim. Imediatamente, passou desta vida, deu o último suspiro, ali só está o corpo presente, viu? Não tem mais a alma, não tem mais consciência, pode chamar, pode chorar, pode espernear, a não ser que Deus dê ordem e você ore e ressuscite. Aí são outra realidade, né? Mas seguindo-se normalmente os trâmites legais da morte, como eu falei aqui, às vezes a gente está tão ligado, tão emocionalmente afligido pelo sentimento dessa perda, que nós acabamos pensando ou imaginando que aquela pessoa ainda está presente ali, ainda está conosco, ainda está ali rodando o caixão, está fazendo parte ali do velório, não é? Você está tão comovido emocionalmente que a sua mente te leva a entender isso. Eu estou falando isso porque já passou isso pela minha cabeça em algumas situações lá atrás, né? Então estou falando porque é a realidade. Nós estamos ali envoltos de sentimentos. E o sentimento engana a gente, né? Tudo que mexe com as nossas emoções, ela tira o nosso equilíbrio. O equilíbrio da razoabilidade, da razão, da lógica. Mas hoje vocês estão aprendendo isso, que desceu, está lá velando o corpo, é só o corpo, é só realmente a despedida daquele ser ente querido que já está, se com Cristo, já está com Cristo, reinando na glória. E se é ímpio, aí naquele grande dia que nós vamos tirar as nossas vidas, né? Uma coisa, irmãos, quando estiver em velório, e nós levantamos até uma comissão aqui de velório, vocês não lembram? Eu tenho que relembrar essa comissão. Você não quer não, Mateus? Mas nós tínhamos sim uma comissão de velório. Essa comissão, assim, quando falecer alguém conhecido, seja sendo membro ou parente de membro, é bom, irmãos, estar acompanhando. Eu estive lá fazendo 1 ou 2 velórios, até minha esposa foi comigo,
E um foi de uma outra igreja, mas eu fui convidado, porque fazia parte da família, e vi que essa igreja levou alguns irmãos. Isso dá um conforto, mas também uma visão, como é que eu posso falar? Você se sente aconchegado. Estou falando eu, no caso do pastor, estou fazendo lá o culto fúnebre. Quando eu estou sozinho, eu e minha esposa nos sentimos assim, né? Ficamos pressionados, porque ali não são todos que são crentes, alguns são católicos, alguns são espíritas, eles ficam com aquele olho assim, te observando, algumas coisas nunca ouviram, né? Então, quando tem essa comissão, até para cantar fica melhor, irmãos. Então, eu quero reforçar aqui aquele pedido que foi feito lá atrás. Se há alguém ainda, tem gente que gosta, irmãos. Eu sei que tem gente que gosta, né? Não estou aqui. Mas tem gente que não tem problema, ela acompanha, e eu gostaria de poder contar, pelo menos, irmãos, no meu carro cabe 5, né? Então, se tiver 4 pessoas, já está bom. 4 pessoas, né? Aí eu e minha esposa, mais 3 atrás, já está bom, de bom tamanho, mas chegar. E eu vi também isso acontecer com a Igreja Católica, quando eu acabei de fazer, chegou o padre lá, e todo mundo rezava junto com ele, todo mundo falava a mesma coisa com ele. Fica um clima diferente, entendeu? Fica um clima de unidade, de pensamento ali. Então achei muito interessante, até comentei com a minha esposa, porque nós já tínhamos proposto anteriormente. Já são 15 para nós, não é isso? Meu Deus. Eu vou parar aqui, semana que vem nós vamos terminar esse assunto. Queremos dizer então o período de falecimento e a ressurreição. Cheguei aqui, fala do justo, ímpio. Aí nós vamos justificar na palavra essa questão do ímpio que vai direto, já fica no sofrimento, e o salvo que tem já o apoio de Cristo. Ok? Para terminar esse assunto aqui, devemos ser observados que os justos não receberão sua recompensa final, foi o que eu falei, nem os ímpios seu castigo final. Já vão estar em gozo com Cristo, mas não receberam ainda a recompensa final. E os ímpios não vão receber o castigo. Pô, imagina, irmãos, pelo amor de Deus, faz por onde, irmão? Vale a pena. A partir dessa vida vai sofrer, ainda esperar a ressurreição para receber o castigo final. Estamos falando de Bíblia, de realidade, irmãos. Tem muita gente, vagando por aí, perdendo a sua salvação por causa disso. Irmãos, pelo amor de Deus. Tem gente perdendo salvação por causa de palavras, por causa de atitude, de comportamento. Abandona mesmo. Não quer saber de mais nada. Abandona Cristo, abandona o Evangelho, não é? Por causa de situações que aconteceram, ou por causa de filho, ou por causa de marido, ou por causa de mulher. Abandone, irmãos. E que esse aprendizado, irmãos, fique arraigado no seu coração, na sua alma, para você lembrar nos dias maus que Cristo tem o melhor para você. Por mais que nós falamos aqui que tem recompensa nesta vida, qual é a recompensa melhor desta vida, irmãos? Ter paz. A prosperidade, irmãos, ela não está no dinheiro, não, irmãos. Tem muita gente correndo atrás de dinheiro, querendo ficar rico. Aí chega lá, consegue ficar rico, não tem paz porque não consegue ter amigo do lado, só tem interesseiro. Aí nós vemos os exemplos dos grandes artistas, não é? Cazuza, Cássia Eller, Elvis Presley. Mais que vocês podem falar aí? Morreram o quê? Michael Jackson. Morreram o quê? John Lennon. Conseguiram a fama, o sucesso. Você está atrás de quem, irmão? Fala. Tá bom, vamos falar para aqui, senão vai dar continuidade. Lute, irmão. Lute pelo céu. Não deixe o marido tirar o céu da tua frente, do teu foco. Não deixe a esposa tirar o céu do teu foco. Não deixe o teu filho. Lute pela salvação deles. Mas primeiro, pela sua. A sua. Preserve para que naquele grande dia você receba o vinde bendito de meu Pai. Possui por herança que eu já preparei desde a fundação do mundo. Amém? Semana que vem vamos terminar e na outra estaremos entrando já na ressurreição.